João Oliveira, muito obrigado por ter aceitado o convite para esta conversa aqui no meu canal Zungueiro 24. Imagina, sem problemas. Eu que agradeço. Tudo tem um porquê. As borboletas usam as patas para sentir sabores. No inverno, as pessoas usam casacos para se proteger do frio. Mas e você? Por que é que escreve? É difícil dar uma resposta concreta para dizer o porquê que eu escrevo, né? Bom, eu escrevo poesias para colocar tudo que eu sinto, transformar em palavras tudo aquilo que eu sinto, né? Minhas angústias, minhas alegrias, minhas revoltas, minhas reflexões, minhas maluquices. Eu também crio histórias o tempo todo. Eu quero contar minhas histórias, né? Eu quero mostrar minhas histórias para as pessoas. E é isso. Eu escrevo para mostrar o que eu sinto, para mostrar o que eu crio, para mostrar o que eu penso e para causar sentimentos nas pessoas, né? Para causar emoções. Sei que escreve de tudo um pouco, né? Desde contos, poesia, microcontos, crônicas. A pergunta é: onde é que moram as tuas ideias? Você é quem as vais buscar ou elas é que vêm ter contigo? Elas vêm de um lugar que eu ainda não tenho conhecimento. Eu não sei se é de dentro, não sei se é de fora. Às vezes eu busco, às vezes elas vêm sozinha, às vezes eu tô sem fazer nada e quero escrever alguma coisa e ela vem. Às vezes eu tô dormindo e vem a ideia. Às vezes eu tô ocupado e não posso escrever e ela vem e insiste para que seja escrita. Às, às vezes ela vem e às vezes eu busco ela. Como é que é a tua escrita? Né? É um tipo de escrita pragmática, refinada? Como é que é? A minha escrita, ela é um tanto, ela fica no meio, né? Ano retrasado, eu fiz um curso de literatura com escritores mais rebuscados, né? E minha escrita não era tão rebuscada, tão fina, né? Como a deles, né? E eu me senti meio isolado por conta disso, né? Não era tão clássico. Eu convivo com bastante pessoas que frequentam slams, competição de poesia, que são poesias marginais, né? Poesias de militância feminista, movimento negro, né? Contra a intolerância religiosa, contra o nosso atual presidente. São sempre poesias nessa linha. E as minhas poesias são mais sobre meus sentimentos, sobre as minhas. Sobre minha questão mental. Então, aí eu também só fico meio isolado porque não é uma poesia igual a deles, né? Mas também sou muito elogiado por amigos, por pessoas que leem meu livro, né? E por pessoas que eu encontro nos eventos também, por pessoas que sentem o que eu sinto, né? Que se identificam. Já fui convidado até a fazer palestra, né, em escola para falar sobre depressão, mas assim, é difícil encontrar assim uma pessoa que escreva como eu, né? Assim, uma pessoa com quem me identifique assim com a minha escrita, né? Porque alguns são clássicos demais, rebuscados demais, e outros são a chamada poesia marginal, né? Poesias mais de quebrada, né? Antes da borboleta ser borboleta, ela é antes uma larva. Tu, quando é que pela primeira vez deste conta que és um escritor? Não foi nem um se dar conta, né? Foi um me colocar como escritor, me apresentar como escritor para as pessoas, né? Fazer uma página no Facebook, divulgar meus trabalhos, né? Escrever intensamente, me dedicar a isso.
né? Estudar, ler bastante. Foi mais uma decisão, né? Agora eu tô escrevendo, eu sou escritor. Fala-nos da tua militância, né? No Slam. Slam que é um evento de competição de poesia muito comum aí no Brasil. Quase a Fala-nos um partir do pouco. momento que eu comecei a escrever, eu comecei a frequentar sarau e do sarau eu conheci os slams, né? Eu cheguei a ganhar o slam chamado Slam do Corre em 2015 e desse slam eu fui pro slam nacional, que valia vaga para França, só que eu não passei da primeira fase e não fui para França, mas para mim ter chegado ao Slam BR foi uma experiência assim muito gratificante. O Slam é, ele dá voz às pessoas, né, principalmente à juventude. A juventude no mundo todo ela costuma ser meio ignorada, né, e ainda mais a juventude que é comum estarem à flor da pele. E o Islã dá voz para essas pessoas, né? No Islã é muito comum se falar de política, se falar de feminismo, falar movimento negro. Aqui no Brasil a gente tem uma situação política bem tensa, né? Com um presidente com tendências fascistas. E se fala bastante disso, né? Enquanto se pode falar. O, a, a truculência da polícia, que também é muito comum aqui. Mas eu tenho algumas críticas ao Islã também. Eu tenho muitos elogios, lógico, que é esse poder de voz que dá para a juventude, para, né, e essa voz que ecoa em vários cantos do país e do mundo. Mas também tenho críticas, né, que às vezes, conforme a coisa vai ficando comum, vai ficando famosa, o ego costuma tomar conta, né? Já tem pessoas que vai para competir mesmo, sangue nos olhos e competição acirrada. É, às vezes acaba vendo, vejo uma indiferença, né? Vai lá, recita, enquanto outra pessoa tá recitando, tá falando, tá. E falta maturidade também, né? Né, dos jovens, né? Porque às vezes é preciso estudar para para se falar, né? E às vezes a pessoa fala, mas não tem um embasamento, né? Mas eu considero o Islã muito importante, muito. Eu acho que o Islã deveria ampliar o que se fala, porque se você foge um pouco do tema, né, do Islã, que é mais político, você não adquire notas boas, né? E a gente tem por muitos problemas aqui com em relação à depressão e o suicídio, né? Já temos poetas que se suicidaram, né? E precisamos falar mais sobre isso, né? E o Islã seria uma ótima ferramenta para se falar, né? E tomar atitudes, porque só falar não adianta nada. Então, é isso. Acho o Islã muito bom, muito uma ferramenta poderosíssima contra forças opressoras, mas que poderia ser melhor utilizado. Quando fala da necessidade do slam ser uma ferramenta que deve ser melhor utilizada, o que de concreto está a tentar dizer? Mais espaço para esse tipo de evento, mais reconhecimento para pessoas que dão vida a esse movimento cultural? Será isso? Ah, não é que querendo ser chato, mas é porque às vezes eu sinto falta, sabe? Eu, como uma pessoa com transtorno esquizoafetivo, eu me sinto meio deslocado, porque não. Quando eu falo sobre o que eu sinto, é como se eu não fosse ouvido, sabe? E a chamada loucura, né? Que é os chamados loucos, há muitos anos, eles são perseguidos, são minorias também, né?
De pouco tempo pra cá que começou a separar como esquizofrênico, esquizoafetivo, transtorno bipolar, mas durante muitos anos a gente sofreu uma opressão e ainda sofre, né? Que nem eu tenho muitas dificuldades no meu dia a dia, tenho muitas limitações. E quando eu falo disso no Islã, eu sinto uma. É como se todo mundo não visse isso como importante. Mas eu acho tão importante quanto outras causas. Há muita adesão nesse tipo de evento por parte de grupos minoritários, nomeadamente LGBT, entre outros. Tem poetas LGBTs como o Mamba Negro, mas o movimento LGBT dentro do Islã ainda acredito que seja pouco. Mas acredito que vai aumentar nos próximos mais pra frente. Porque eu tô vendo mais poetas jovens, né? Recém-saídos da escola e com posicionamento e com pegando a palavra para falar sobre, sobre a militância. Quais são os livros que estão sobre a tua cabeceira? Eu acabei de ler o livro dos Espíritos, né? Eu tava com um problema ano passado porque eu não tava conseguindo ler, né? Tava muito ansioso. Esse ano eu comecei a tomar um remédio que me acalmou um pouco. Aí eu comecei a ler, mas começou a fluir melhor a leitura, né? Ano passado eu só li um livro, né? Isso pra mim é um pecado, que é o sobre a escrita do Stephen King. Do Stephen King eu tenho Christine também. Tenho Paulo Coelho, tenho bastante do Allan Kardec, tenho Infantos Juvenis, né? John Green, tenho clássicos, né? Do Machado de Assis, poesias, né? Fernando Pessoa, Pablo Neruda. Na verdade, meu quarto é pequeno e eu nem sei onde enfiar tanto livro, né? E minha prateleira recentemente quebrou. Tá tudo acumulado aqui, tá difícil. Citaste vários autores, um deles, Machado de Assis, uma referência obrigatória da literatura mundial. Você sente que a juventude brasileira, jovens escritores brasileiros, conhecem, leem Machado de Assis ou um outro clássico brasileiro? Alguns têm, outros não. Mas acho interessante eles conhecerem, né? Porque é uma escrita revolucionária, né? Mesmo porque Machado de Assis era um homem negro, periférico, né? E ele teve que vencer desafios para ser o escritor que ele é hoje, né? Muitas vezes aqui no Brasil ele é retratado como um homem branco, mas ele é negro, né? E até hoje tem essa, essa coisa de querer mudar a imagem dele. Esse racismo enrustido, né? E é interessante que os escritores, eles conheçam esses autores, né? Que são autores que antes mesmo deles nascerem já estavam por aí quebrando tabus. Quantas vezes teve que renascer das cinzas? Praticamente todos os dias, né? Eu renasço das cinzas quando eu acordo. Eu renasço das cinzas quando eu saio de uma crise, da depressão, dos meus transtornos. Eu renasço das cinzas quando eu me esclareço sobre algo que antes eu era ignorante. Eu renasço das cinzas a todo momento. Eu renasço das cinzas quando eu me acalmo. Enfim, eu tô sempre renascendo, tô sempre me refazendo. O que é que gostas de fazer quando não estás a escrever? Uma coisa que eu gosto de fazer é ler. Agora que eu voltei a ler, eu tô praticamente viciado. É, Eu gosto de ver séries que me ajudam a ter inspiração, filmes também, que me ajudam a criar novas histórias. Ah, eu gosto de sarau.
né? Eu organizo um sarau também. E é isso. Tem minhas meus hobbies são sempre voltados para criação, né? Que memória instantânea faz você sorrir? Penso na minha falecida avó. E que memória tens da tua avó? Quando a gente conversava sobre as coisas do mundo, sobre Deus, sobre o universo, ela era a melhor pessoa que eu tinha para conversar sobre essas coisas. E também na infância, né, quando a gente brincava, quando eu ficava com ela, passei a vida inteira praticamente com ela, né? Não tinha nenhum momento assim da minha vida que eu passei longe dela, né? Esse que é, essa foi a maior dificuldade assim quando ela se foi. Então, tenho várias, diversas lembranças, né? É, muitas da infância, né? Quando eu brincava e ela tava ali, quando ela fazia leite em pó com chocolate pra mim. Qual a impressão que achas que transmite às pessoas quando chegas a conhecer elas? Então, a impressão que eu acho que eu passo para as pessoas é que eu seja meio estranho, né? Meio tímido, meio calado. Não sei. Acho que é essa. Mas também gente boa, simpático. Acho que é isso. Qual a coisa mais engraçada que já viste uma criança fazer? Coisa mais engraçada que eu vi uma criança fazer foi minha irmã recém-nascida sorrindo pra todo mundo. O que não é real, mas gostarias desesperadamente que seja? Eu quero lançar o meu romance que tá escrito desde 2016. Conte-nos sobre o seu primeiro livro. Como foi a jornada? Publiquei ele de forma independente, né, através de uma editora independente que diagramou meu livro, fez toda a comunicação com a gráfica. E eu vendo ele nos eventos, Sarau, Slam, e tô vendendo ele recentemente nos metrôs também, né? Faço a divulgação pela internet. Tô na segunda tiragem já. E tá fluindo bem. E vender no metrô tem sido uma experiência muito gratificante, né? Porque eu tô fazendo vários contatos. É, tem sido uma experiência bem rica. O que é que esperas que os leitores tirem do teu livro? E é sempre um mistério o que o leitor vai achar do meu livro, né? Não sei se vai achar melancólico demais, não sei se vai achar uma certa representatividade, não sei se vai achar uma riqueza, né? Eu espero que goste, né? Que se sinta bem ao ler meu livro, né? E se sinta, de certa forma, representado também, né?